Esse é o último final de semana antes do Natal. São 4 semanas de preparação para o Natal, que a igreja chama de Advento. Na primeira semana nós falamos do significado do Advento. Na segunda semana, os textos bíblicos também nos deram a oportunidade de falar sobre os símbolos do Advento, os símbolos do Natal, o que significa o pinheiro, o que significa a coroa, o que significa as velas, todo o simbolismo do Advento e do Natal. Semana que passou, nós falamos sobre aquele que veio preparar o caminho para Jesus, João Batista. E hoje o texto trata de José, marido de Maria, que ainda não era marido. Ele diz que ele estava desposado. Ou seja, eles naquela época, na Palestina, havia um contrato de casamento, como se fosse um noivado, que já era como se fosse um casamento. Entretanto, os noivos ainda não dormiam juntos. Mas era um preparativo onde se anunciava o seguinte: olha, eu vou casar com ela, ela vai casar comigo. Nós estamos apenas preparando a casa onde vamos morar e os preparativos para a grande festa. Então era isso. E não podia mais haver uma ruptura. Era como se fosse, se houvesse alguma ruptura, seria um divórcio. E só aconteceria por causa de um adultério. Só que se houvesse adultério, a mulher era apedrejada e morta. E então, olhem que coisa interessante. Esses 2 textos, da semana que passou e dessa semana, são 2 textos muito interessantes, porque um apresenta João Batista e outro José. São 2 pessoas que recebem milagres. João Batista, ele é filho de 2 pais que eram estéreis. Isabel, a mãe de João Batista, era estéril. E o anjo apareceu para Zacarias e disse: ela vai dar à luz um filho, já era uma senhora de idade. E esse filho vai preparar o caminho para o Salvador, para o Messias, para aquele que foi prometido durante milênios para ser o Salvador do mundo. E quando vem João, ele vem com essa missão: preparar o caminho para Jesus. E ele executa de forma perfeita a sua missão. E ele vai preparar o caminho para Jesus, para a morte de Jesus. E agora o texto de hoje trata de José, que vai ser o pai de Jesus, que vai cuidar do nascimento de Jesus, que vai receber Jesus como se fosse seu filho. Ele vai ser, na verdade, padrasto, porque não foi ele quem fez Jesus. Então, os 2 homens são muito importantes na vida da história de Jesus. E interessante essa questão hoje de José, porque ele era um homem sério, um homem trabalhador, ele amava Maria, e olhem como esse homem amava Maria. Muito se fala de Maria, a Igreja Católica inclusive a considera como santa, né? Mas pouco se fala de José. Agora imagine como Maria foi contar para José que ela estava grávida e não teve relação sexual com ninguém. Como é que ela fez isso? Será que você acreditaria se sua noiva chegasse e dissesse isso para você? É difícil a citação de José. E por isso que diz o texto bíblico que ele ficou pensando, ponderando, e claro que o diabo sempre coloca dúvida dentro do coração da gente. E aí ele pensou o seguinte: ela está grávida e não é meu. Eu amo muito essa mulher. Eu quero até acreditar no que ela diz, mas como é que eu vou acreditar? É impossível. Só que lá no Antigo Testamento havia uma profecia feita para Acaz, dizendo: uma virgem vai conceber e vai ter um filho. Isaías também havia dito isso. E José não estava lembrando disso. E então o que ele pensou? Bom, se ela vai ter um filho e não é meu, se alguém souber, vão dizer que ela adulterou. Ninguém vai acreditar que é Deus. E vão apedrejar ela. Porque a lei dizia que se uma mulher adulterasse, ela era apedrejada. E ele amava tanto Maria que ele estava pensando o seguinte: eu vou fazer o seguinte, vou pegar as minhas coisas e vou embora. Porque aí, quando notarem que ela está grávida, vão colocar a culpa em mim. E ela vai ficar inocente com esse filho. Esse era o amor desse homem por essa mulher.
E enquanto ele ponderava, diz o texto, enquanto ele pensava como ia fazer isso, aparece o anjo Gabriel, que tinha aparecido para Maria antes e dito, você vai ter um filho. E não é teu, é do Espírito Santo. É filho de Deus, não é teu. E nem de José, mas vocês vão cuidar como se fosse de vocês. E então Gabriel aparece e diz, recebe ela como tua esposa. Ninguém teve relação com ela. O que Deus colocou ali é a sementinha que vai nascer, que é o próprio filho dele. Ela só vai ser a hospedeira dessa criança e vocês vão ser os pais. E diz o texto que logo depois ele a toma por esposa. Logo naquela semana, então ele a recebe, mas não tem relação com ela até Jesus nascer. Interessante que o anjo também diz para ele o seguinte, vocês vão dar o nome de Jesus. A palavra Jesus significa Salvador. E olhem o que está escrito ali. Ele será o Salvador do seu povo. Do povo judeu? Não. Por quê? Porque o anjo tinha dito que o filho não era de José nem de Maria, é o filho de Deus. Então, como assim ele vai salvar o seu povo? Que povo é esse? É o povo de Deus. Jesus veio exatamente para salvar o povo de Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador e têm o perdão dos pecados, estes são feitos filhos de Deus, povo de Deus. E José recebe essa mensagem, José cuida de Jesus. Quando Herodes quer matar Jesus, José foge, protege. Jesus leva ele para o Egito. José ensina a profissão de marceneiro para Jesus. José é um excelente pai. Ouve a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus. E aí voltamos para João Batista. Agora Jesus cresceu, nasceu, está com 30 anos e vai começar a sua missão. E agora João Batista está lá no deserto pregando, olha, o Salvador vem vindo. E quando Jesus vem, ele diz, é esse o Cordeiro de Deus prometido, o Emanuel, o Deus conosco, que vai morrer pelos nossos pecados. E João Batista pregou a todas as pessoas sem ter vergonha, sem ter medo, porque ele prestava contas para Deus. Ele falou para o rei Herodes, quem é que desafia um rei? João Batista desafiou. O rei Herodes tinha tomado a esposa do irmão dele para ser esposa dele, ninguém podia fazer nada, ele era o rei. E João Batista disse, você não pode fazer isso, isso é adultério. João Batista desafiou as autoridades religiosas, dizendo, vocês são hipócritas, vocês são uma raça de víboras, vocês têm que se converter de verdade. João Batista desafiou soldados. Quem é que desafia o soldado? Ele disse, olha, não peguem propina, não sejam corruptos, não peguem mais dinheiro. A gente diria hoje, não cobrem proteção extra, né? Não peguem mais do que vocês merecem, do que o salário de vocês. Então João Batista não se preocupava com as pessoas, ele se preocupava em ser fiel a Deus, e sempre foi, e por isso foi preso. E agora ele já está um bom tempo na cadeia, quase um ano na cadeia. Agora imagine vocês um ano na cadeia, sozinhos, de vez em quando a visita de um amigo dos discípulos que eram de João Batista, passando fome, sede e frio. E aí ele chama, lá no capítulo 11 de Mateus, ele chama os discípulos que ainda iam visitar e disse, olha, vão até Jesus e perguntem, é ele mesmo ou a gente tem que esperar outro? Será que era João que estava em dúvida? Essa é uma grande pergunta. E eles vão. E quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus diz, é só vocês verem o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo cego ver, surdo ouvir, mudo falar, aleijado andar, ressuscitando morto. Alguém faz isso? E os profetas tinham dito, quando o Messias vier, ele vai curar os cegos, os surdos, os mudos, os aleijados, ressuscitar os mortos, pregar para aquelas pessoas que estão com o coração quebrantado, ferido, falar do amor. E Jesus disse, pode falar para ele. Ou seja, ele tirou a dúvida, não de João, também, talvez ele tinha uma flutuação na fé, mas principalmente o que João fez foi encaminhar os discípulos que ainda se prendiam a ele para Jesus. E logo que os discípulos estão indo lá avisar João na cadeia, o povo que estava ali vendo e ouvindo começa também a se perguntar, a mesma pergunta que eu fiz antes, será que João não está em dúvida? E aí Jesus faz 3 perguntas para eles. O que vocês saíram para ver no deserto?
3 vezes Jesus pergunta a mesma coisa. Quando vocês foram ver João, quando ele pregava, ensinava, batizava, vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Quer dizer, alguém que fica em dúvida com qualquer coisa, se deixa levar para qualquer lado, diz não. Pô, mas pastor, João não está em dúvida lá na cadeia? Vejam bem, quando Pedro, Simão, quando ele nega Jesus 3 vezes, ele não deixa de ser Pedro, mesmo negando, porque sentiu medo. Quando Davi comete várias vezes pecados, com a Batseba, com outros pecados, ele nunca deixou de ser, a Bíblia chama ele de amigo de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que faz parte da nossa vida, às vezes a gente também, por causa da nossa natureza humana, às vezes a gente peca, às vezes a gente tem dúvida, às vezes a gente tem medo, às vezes a gente fica angustiado, estressado, deprimido, né? Isso faz parte. Então João não deixa de ser João porque ele manda perguntar e confirmar. Ele simplesmente confirma aquilo que ele tinha dito, não sou eu, é ele. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. E João cumpre. Por isso, Jesus diz, o que vocês saíram para ver? Um caniço agitado? Não. Ele sabe muito bem em quem ele crê e quem ele tem que agradar. E ali diz o texto que João Batista é a voz do que clama no deserto. Ele é só uma voz. Não interessa o nome. Ele não fala do que ele quer. Ele fala do que Deus quer. E ele clama no deserto. O lugar onde ele clama também é significativo. Ele não está pregando em Jerusalém, o lugar onde estão os líderes religiosos, fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes. Ele não está pregando em Roma, onde estão as autoridades que mandam no mundo, o imperador, os senadores, os generais. Por quê? Porque ele não representa eles. Ele é a voz que clama no deserto, a voz de Deus, dizendo arrependam-se e creio em Jesus. Ele não prega o que ele quer, ele prega o que Deus mandou ele pregar. Ele está pregando no deserto árido, onde não tem fertilidade, onde tem muitos perigos, onde o clima de dia é quente, a noite é frio, mas ele também está pregando para o deserto do coração. Um coração sem Deus, ele está vazio. E é ali que ele prega, arrependam-se, convertam-se, sejam batizados para que Jesus more no coração de vocês. Então, João Batista, ele é a voz, ele é o cumprimento das profecias daquele que viria preparar o caminho para Jesus. Ele não é um caniço. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo e ele faz. E a segunda pergunta que Jesus fez foi, o que vocês saíram para ver? Alguém que se veste com trajes finos? Hoje a gente se preocupa muito com isso, né? A gente vê aí no celular o tempo todo as pessoas tirando fotografia todo dia com uma roupa diferente, um cabelo diferente. Hoje é né? As pessoas querem curtidas, querem aplausos, não é isso? Andar na moda, isso faz bem pro ego, para a vaidade. João Batista não tinha essa preocupação. Jesus disse, vocês saíram para ver alguém que se veste com roupa assim? Não, essas estão nos palácios. João Batista não precisa disso. João Batista é uma pessoa humilde, focada, que tem uma missão. E ele cumpriu essa missão. E aí a terceira pergunta, Jesus, vocês saíram para ver o que no deserto? Um profeta? E aí Jesus me responde isso, eu digo que é muito mais do que um profeta. Entre todos nascidos de mulher, quem de nós não nasceu de uma mulher? Todos. Ou seja, entre todos os seres humanos, ninguém é maior do que João Batista. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele cumpriu exatamente a missão para a qual ele veio. A missão que o anjo Gabriel deu lá para o Zacarias e para Isabel, pai e mãe de João Batista. Falou, vocês não têm filhos? Vocês vão ter. E esse menino, ele vai vir com uma missão, preparar o caminho do Salvador. E João Batista fez isso muito bem. E por isso recebeu esse elogio de Jesus, o maior de todos os homens, porque agiu com humildade, com firmeza, sempre pregando o evangelho, não interessa se for para o rei, para o soldado,
líder religioso, para todos a mensagem era igual, porque Deus trata todas as pessoas de forma igual. Todos somos pecadores, eu, cada um de vocês. E por nós vamos para o inferno, porque nós temos ódio, raiva, ciúme, inveja, egoísmo, maldade. Então todos nós precisamos do mesmo perdão, do mesmo amor que Deus manifesta através de Jesus. E a mensagem é a mesma de João Batista: arrependa-se, creia em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ouçamos essa mensagem e que sejamos como José, recebamos Jesus em nossa casa, como José também fez. E hoje em dia o mundo ainda é um deserto. Muitas pessoas não têm Jesus no coração. Acham que isso é besteira, é perda de tempo, não levam a sério. Então Deus ainda precisa da voz dele para ser anunciada e pregada. Aonde? Na nossa casa, com a nossa família, com os nossos vizinhos, na rua, na igreja, em qualquer lugar. Nunca deixemos de falar. Eu sou um pecador, Jesus morreu por mim, eu recebo esse perdão e eu vou para o céu. Falem nisso. Eu creio nisso. Falem nisso. E dessa maneira a voz de vocês vai ser ouvida. E o Espírito Santo vai poder atuar no coração de outras pessoas que vão dizer: eu também quero esse Salvador para mim. Jesus elogiou João Batista. O que ele fala de cada um de nós? Será que ele nos elogia? Ou às vezes ele fica decepcionado? Será que a gente fala, testemunha? Ou às vezes a gente fica com vergonha e muda de assunto? Na hora de defender o time de futebol, a gente está lá com a camisa, né, com a bandeira. Na hora de defender o lado político, a gente está lá brigando direita e esquerda, né? E na hora de defender Jesus, de falar da fé, será que, assim como Jesus elogiou João Batista, ele nos elogiaria? Ou será que muitas vezes nós calamos e temos vergonha? É uma pergunta que cada um de nós tem que responder para ele. Que todos nós possamos ser elogiados. Que Deus possa sempre confiar em nós. Porque a salvação não tem preço. Jesus deu a sua vida por mim e por cada um de vocês. Ela tem valor. Foi o sangue de Jesus. Por isso, semana que vem, estaremos novamente celebrando mais um Natal. O maior presente que Deus deu para cada um de nós é a vida eterna no céu através de Jesus. Foi para isso que ele veio. E para que Jesus cumprisse sua missão, Deus contou com João Batista, contou com José. E hoje conta com cada um de nós para continuar levando esse evangelho da salvação às outras pessoas, para que mais pessoas possam celebrar o Natal no seu verdadeiro sentido. Jesus, o Salvador, o meu Salvador, o teu Salvador, o nosso Salvador, veio, cumpriu a sua missão e nos aguarda na vida eterna. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que é maior que o entendimento humano, guarde corações e mentes até Cristo nos chamar para a glória. Amém.